Amém? Amém? Louvado seja o nome do Rei da Glória. Então, diz o momento, diz minhas ofertas, bem aplicado pelo nosso pastor José Isidório, né, que alguns pensam que é para deixar, né, pastor? Mas só quem está na frente da obra sabe. E o senhor falou algo muito bem importante, é que às vezes muitos não querem dizimar pensando que vai deixar o pastor rico. Só que outros pensam, se eu não dizimar, ele não vai ter como pagar o lugar esse mês, ele vai passar perto. Só que aí o nosso Deus, que é especialista, ele vai lá e pega uma pessoa que não é nem crente e usa para abençoar a igreja. Tem pessoas que Deus fala assim, ajude o meu servo, ajude a obra lá. E as pessoas retraem, endurecem o coração e acabam não fazendo aquilo que Deus manda. Só que eles pensam que estão prejudicando a obra, não. Eles estão atrapalhando a bênção de Deus chegar na sua própria vida. Tem gente aí que Deus estava dizendo há muito tempo, olha, abençoa a minha obra, e não quer abençoar, e sabe, as finanças, a vida material, e não consegue ter um crescimento, porque está tudo amarrado. Aleluia! Está tudo amarrado. A gente, louvado seja o nome de Jesus, que essa igreja é uma igreja abençoada por Deus, a gente tem ensinado, e a igreja tem aprendido a ser abençoada através do dízimo e as ofertas. Aleluia. Quando você devolve o dízimo e a oferta, você está sendo abençoado por Deus. Aleluia. Acho que hoje nós tínhamos testemunho, né? Pastor, em vez de eu dar uma saudação aqui sobre o dízimo e a oferta, a irmã Nata tinha me pedido uma oportunidade para dar um testemunho sobre o dízimo e a oferta. Mas ela dá agora e na hora do... Eu esqueci. A culpa foi minha. Vem, Nathalie, dá aqui o testemunho. E enquanto ela dá o testemunho, o Paulo vai passar com as ofertas. Então, você que tem sua oferta, seu dízimo, ele vai estar passando a oferta na casa do Senhor, dizime na casa do Senhor. Porque quando você a oferta e dizima, você está sendo abençoado. Não pense que você está abençoando o pastor ou a igreja do Senhor. Não. É Deus que lhe está abençoando. Amém? Cumprimento da igreja para o Senhor Jesus. Amém. Eu queria dar um testemunho que o pastor estava falando do dízimo da oferta, que quarta-feira, tudo de quarta-feira, a irmã Luciana também testemunhou, mais ou menos um caso também que aconteceu, né, na minha vida. Na hora do dízimo da oferta, eu fui ver na minha bolsa, né, se eu tinha alguma coisa, né, para mim dar. Eu tinha ali 60 centavos, irmão. Uma moeda de 50 e uma de 10. Eu peguei assim, 10 escondi embaixo. Falei, ai Deus, é o que eu tenho, vontade de coração. Porque eu falei, né, no pensamento, o Senhor sabe que nós estamos, eu e meu esposo estamos passando por um momento complicado, que ele está tirando de uma coisa para pagar a outra. Daí tá, eu ali, meio que fiquei triste por dar só 60 centavos, mas aí eu falei para Deus, é de coração, Senhor, que eu estou cansada. Se eu estivesse trabalhando, eu daria o dízimo e a oferta, mas como meu esposo também não é da igreja, então tipo, para ele nem dá, né? Ele pensa diferente. Mas daí chegou na quinta-feira, no outro dia já, ele ligou do serviço falando para mim, eu quero te contar um negócio, eu não sei, mas e ele não é da igreja. Eu não sei o que você está orando, o que você está fazendo, porque nós tínhamos um carro que está há mais de 4 anos para ser arrumado, o carro já apodreceu, desde que a gente se conheceu, a gente começou a namorar, ele botou o carro lá para pintar, né? Um carro muito antigo que ele gosta, carro antigo. E esse carro nunca sai de lá. Ele botou o cara até falou assim, bota para vender isso, tem alguém que conseguir vender e tal. Mas o carro já tá todo podre, irmão, todo podre. Daí ele pegou e ligou para mim e falou assim, eu não sei o que você fez, como você tá orando, porque ele me ligou lá e compraram o carro. Meu Deus, agora. E daí ele pegou e falou assim, carro podre mesmo, ninguém não daria nada assim pelo carro. Ele falou assim, entrou na nossa conta R$1.000 agora. E era o que estava faltando para nós quitar nossa dívida e sobrar
a gente conseguir fazer a compra. E daí eu agradeci a Deus, eu falei, amor, no culto de quarta-feira, eu peguei 60 centavos, senti e falei pra Deus que se eu tivesse, eu tinha dado mais. Mas Deus sabia que nós estávamos passando. Aleluia. E no outro dia já, irmãos, caiu R$1.000 na nossa conta. Ele já pagou as dívidas, nós já fizemos a compra e caiu mais ainda, né, no valor do carro, que ele conseguiu vender por 5 mil. Ele tá para cair de novo. E eu queria dizer para o irmão, dê de coração, não tenha vergonha. Que eu fiquei triste na hora ali que eu coloquei, até botei um lá no fundo para não ver o barulhinho só das 2 moedas. Mas eu digo de coração e Deus sabe, Deus sonda os nossos corações, Ele sabe quando a gente está dando de coração o que a gente necessita, se a gente está sem serviço ou não. Mas Deus abre as portas. E eu queria agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Eita Deus! Glória a Deus! Para que é a melhor palavra que essa? Tudo é pela fé. Fidelidade. Aleluia. Talvez eu falei aqui na outra semana que a oferta é aquilo que você sentiu no coração. Alguns lugares, eu já vi, pastor, que alguns lugares as pessoas estipulam o preço da oferta. Eu já vi em algum lugar 20% da oferta. Só que a Bíblia diz aquilo que Deus colocar no teu coração. Mas dê com alegria e dê acreditando que Deus é poderoso para te abençoar. Amém? Você fica de pé, igreja. Estica a mão para cá. Louvado seja o nome de Jesus. Deus eterno, no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, aqui estão, Pai, as ofertas, o dízimo, Pai, os votos, Senhor, dos teus servos, das tuas servas, Pai. Senhor Deus, continua abençoando essas mãos, Senhor Deus querido. Senhor, continua fazendo prosperar e dando em abundância a tua igreja, porque a tua igreja, Pai, acreditou em tua palavra, acreditou que o Senhor é poderoso para recompensar, meu Pai, muitas vezes mais, Senhor. Então, meu Pai, eu acredito, Senhor, que as tuas mãos está estendida para esta mulher, para este homem, Senhor, e aquele que não teve hoje, mas o coração está dizendo, Senhor, eu queria ter para ofertar, eu queria ter para dizimar, Senhor, em nome de Jesus, abre a porta do trabalho, abençoa esta vida pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Podem aceitar. Antes de eu passar para o pastor, pode ser. Eu queria falar só o seguinte, enquanto eu orava, Deus me mostrava um campo muito grande. E quando eu olhava, falei, Deus, que campo é esse? Mas Deus mostrava um campo de trigo muito grande. Aleluia. E Deus falava para mim, vou eu trazer uma prosperidade sobre a vida dessa igreja. Glória a Deus. Coisa que você não espera, Deus vai trazer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que semana passada, na quarta, não sei se foi quarta agora ou foi na outra sexta, eu orava também sobre os dizimistas e ofertando, e Deus mostrava a corrente se quebrando. Eu dizia que Deus estava quebrando algo que estava amarrado na vida financeira de alguém. Quem se lembra que eu falei isso? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem honrado. Eu tenho dito que os sinais seguem aos que creem. Glória a Deus. E não os que creem. Aleluia. Seguem os sinais. Por favor. E não os que creem seguem os sinais. Estão vindo por aí pessoas que têm corrido atrás de sinais. Mas a Bíblia diz que é os sinais que seguem os que creem. E essa igreja é uma igreja que os sinais seguem para a glória de Jesus. Nós temos visto a mão de Deus sobre esse lugar. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Vem cá, pastor Itamar. Pastor Itamar, eu conheci ele há algum tempo ali através da vida do irmão Ailton, para a glória de Jesus. A primeira vez que eu conheci o senhor, ele estava fazendo evangelismo na rua, lembra? O senhor chegou, deu uma saudação para a glória de Jesus. Estou orando para Deus providenciar outro evangelismo. E aí vamos estar convidando o senhor para estar vindo de novo, né? É homem de Deus, tá? Temos boa referência, né? Tem um testemunho maravilhoso. Estava vendo o vídeo ali da cura que o Senhor fez assim, na sua vida de maneira poderosa. Então, nessa noite, o Senhor vai ter a oportunidade de deixar
fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Deixa Deus te usar. Eu costumo dizer assim, ó, não leva nada para casa, tá? Não leva nada para casa, senão vai ter indigestão. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez, igreja? Você deve estar sentado o tempo todo, vamos ficar de pé mais um pouquinho. Aleluia. Estende tuas mãos para o nome de Deus. Deus, em nome de Jesus, aqui dá o teu servo, Pai, que está incumbido, Senhor, de trazer a tua palavra. Nós acreditamos, Senhor, que a tua palavra já desceu, revelada ao coração do teu servo, mas que nesta noite te pedimos, Pai, uma unção, né? Senhor Deus, uma ousadia maior, Pai, do que o Senhor está acostumado a usar o teu servo, Senhor, para que ele entregue a mensagem para glorificar e exaltar o teu santo nome. Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, usa o teu servo sem reservas nesta noite. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos podem tomar os seus lugares, seus assentos. E enquanto se assentam, eu quero expressar minha grande alegria e satisfação em estar com os irmãos pela primeira vez aqui neste lugar que não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. O lugar aqui foi consagrado para que daqui as orações possam subir aos céus. Não só as orações, como o louvor e a adoração do povo de Deus na terra. E não somente isso, mas daqui deste lugar, Deus já disse pela sua palavra que Ele ouviria a oração que saísse desse lugar. E a oração é a chave do avivamento. A oração é o respirar da nossa alma. Quando nós oramos, nós falamos diretamente com Deus. Não existe nenhum interlocutor a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o lugar onde Ele está. É o lugar onde Ele se manifesta. É o lugar onde Ele trabalha, onde Ele opera e Ele age. Por isso eu digo que não existiria outro lugar mais delicioso de se estar nesta noite do que o lugar onde nós estamos. Porque aqui habita a presença do nosso Deus. Por isso sou grato a Ele por esta oportunidade. Grato ao nosso irmão Ailton, que nos apresentou tanto ao pastor Félix, como ele já disse aqui, como também ao pastor José Isidoro, aonde tivemos a oportunidade de cooperar há uns meses atrás, aonde ele dirigia ali na Cidade Nova. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Também quero agradecer aos irmãos pela saudação de bem-vindo e gostaria de saudá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. O irmão Félix falou aqui do testemunho. O senhor entendeu que era eu que tinha sido curado ali no testemunho? Não, ali é o irmão Ferretti. Ele é careca que nem eu, mas não sou eu. Na verdade, ele está dando testemunho da oração que eu fiz por ele no hospital da Polícia Militar, onde ele tinha um tumor no cérebro de 7 centímetros de diâmetro, do tamanho de uma laranja. E eu fui até lá, convidado pela esposa dele, e ele estava cadavérico sobre uma cama. E o médico já tinha desenganado. Ele já não falava mais, e ele já não tinha mais mobilidade do lado esquerdo. E o médico faria uma cirurgia para que ou ele poderia morrer ali na mesa cirúrgica, ou ele ficaria surdo, cego e paralítico, mas poderia viver por mais algum tempo. E chegando ali naquele hospital, naquele quarto, impus as mãos sobre ele como a palavra nos ordena. Jesus, ele nos deu esta autoridade. Aleluia. Nós precisamos saber a autoridade que Deus nos deu. Você pode pensar muitas vezes que você não é nada e nem tem nada, mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando Pedro e João estão subindo a escadaria do templo, e ali havia um homem coxo, pastor Félix, pastor Isidoro, e aquele olho coxo olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, uma esmola. Diz a Bíblia que Pedro e João, olhando para aquele homem, disse: olha para nós. E o homem orou, e ele disse: prata e ouro nós não temos, mas ele sabia o que ele tinha. Mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Porque a Bíblia diz: de graça recebei e de graça dai. E tomando o homem pelas mãos, o levantou dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
Na Bíblia diz que instantaneamente os ardelhos daquele homem se firmaram. E ele deu um salto e entrou com Pedro e João dentro do templo, louvando e adorando o nome do nosso Deus. E as pessoas que estavam ali ficaram olhando para Pedro e João, achando que deles próprios o milagre havia acontecido. E Pedro e João disse: vocês estão olhando para nós como se de nós esse homem tivesse recebido esta saúde, esta perfeita saúde? Não foi através de nós, mas foi através daqueles que vocês crucificaram. Desceu as partes mais baixas da terra, esmagou a cabeça de Satanás, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia. 70 anos depois apareceu para João na ilha de Patmos, dizendo: eu sou o que estive morto, mas eis que eu estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Baseado na palavra, eu sabia o que eu tinha. Prata e ouro eu não tinha. Conhecimento da medicina eu também não tinha. Tinha sabedoria para fazer uma cirurgia no cérebro do homem. E os médicos disseram que não poderiam fazer uma cirurgia que tirasse totalmente o tumor, porque o tumor já tinha se misturado com o cérebro. Iam cortar um pedaço do tumor. E então eu pus as mãos sobre aquele homem, porque Jesus disse assim: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Essa palavra que Jesus falou para mim, falou para o pastor Félix, falou para o pastor Zé Isidoro, falou para a moça que está ali cuidando do som, falou para você que está aí cuidando do Deus. Para todos nós, Jesus dizia: estes sinais seguirão. É aquilo que você falou. Aos que creem. Quantos creem? Então, os sinais têm que seguir você. E para cada um de nós, ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, involuntariamente, logicamente, não lhes fará dano algum. E encerrou dizendo: e imporão as mãos sobre os enfermos. E alguma versão diz: eles estarão curados. Outra diz: e os curarão. Diga glória a Deus. Direcionado por esta palavra de ordem. Diga comigo: palavra de ordem. Eu impus as mãos, porque ele disse: expulsarão, em meu nome expulsarão, na ordem que ele está dando. E eu impus as mãos e disse: em nome de Jesus Cristo. Assim como Jesus amaldiçoou a figueira que se secou, eu te amaldiçoo agora, tumor, dentro desta cabeça, misturado com este cérebro. E assim como a figueira secou e não deu mais fruto, eu estou te amaldiçoando agora, em nome de Jesus Cristo. Seca agora tudo, as raízes e sementes, e não dê mais fruto. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na língua. O centurião disse: diga a sua palavra e meu servo será curado. Jesus disse uma só palavra e o servo dele foi curado. O nobre da corte romana se aproximou de Jesus dizendo: meu filho está morrendo lá em Cafarnaum. E eles conversaram lá em Canaã da Galileia, 800 quilômetros de distância. E Jesus disse: pode ir, porque o teu filho vive. E a Bíblia diz que o homem creu naquela palavra e voltou para Cafarnaum, 800 quilômetros, 50 quilômetros. E quando ele estava chegando na casa dele, os servos dele saíram e quando ele dizendo: o teu filho vive. E ele perguntou: a que hora ele ficou bom? A que hora ele melhorou? E disseram para Jesus, disseram para aquele homem, para aquele nobre: às 7 horas ele ficou bom. E o homem disse: foi o mesmo horário que o Nazareno disse: vai, porque o teu filho vive. Olha para o seu irmão e diz assim: talvez você não saiba, mas há um milagre na sua boca e há poder nas suas palavras. E eu disse: seca e não deu mais fruto. E fui embora. Fui embora. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Nunca mais me lembrei daquele homem, nem daquela cena e nem do local onde eu estive, que era o hospital da Polícia Militar. 7 anos depois, ele estava traduzindo o reverendo Jorge Rojas de Porto Rico, Gideões Missionários da Última Hora.
num culto à tarde, no meio da multidão. Quando nós descemos da plataforma lá do culto, um homem veio na minha direção. E esse homem disse assim: você é o pastor Itamar? Eu disse: sou. Está lembrado de mim? Eu disse: não, senhor. O senhor orou por mim? É mesmo? É. Aonde foi? Foi aqui perto? Aqui em Santa Catarina? Não, não foi. Eu disse: em que cidade foi? Ele disse: na cidade de Porto Alegre. Eu disse: em que igreja foi? Ele disse: não foi em nenhuma igreja, o senhor orou por mim lá no hospital da Polícia Militar. Eu fiquei olhando para ele, pensando, eu disse para ele assim: acho que o senhor está me confundindo com alguém, porque sinceramente eu não me lembro nem um dia na minha vida que eu tenha ido orar por alguém naquele hospital. E aquele homem disse: mas o senhor orou por mim. Quando eu estou falando isso, a esposa dele, que foi a que me levou lá, se aproximou de mim. Se lembra, irmão, que eu pedi carona para o irmão Machado, que hoje já partiu para a glória, e vocês me levaram para casa, e vocês me deram uma carona lá de Santo Ângelo, onde o senhor estava pregando, até a cidade de Porto Alegre, aí uns 700, 800 quilômetros, viajando a noite inteira. E daí no outro dia o senhor com o irmão Machado foram lá me pegar, e eu levei vocês até o hospital. Quando ela disse isso, eu lembrei. Mas quando eu lembrei de uma caveira deitada numa cama. Aí eu perguntei assim para aquele irmão, fiquei impactado com o que eu estava vendo. O homem perfeito não estava mais com o lado paralítico do lado esquerdo, que lá no hospital estava paralisado do lado esquerdo, ele não falava mais. Eu disse: quanto tempo levou para o senhor voltar a ser normal? Aí ele começou a sorrir e disse assim: quanto tempo, irmão? 2 dias depois que você orou por mim. Quando o senhor orou por mim, eu estava sob o efeito da morfina. Quando o senhor orou por mim, eu estava sob o efeito da morfina. Mas eu lembro o senhor orando por mim, lembro da sua oração. Eu escutava. E não podia falar, mas eu escutava. A morfina para tirar a dor do corpo, do tumor. Ele disse: 2 dias depois, o médico abriu a minha cabeça. E quando ele abriu a minha cabeça, ele teve uma surpresa. Porque aquele tumor de 7 centímetros, tamanho de uma laranja, que estava misturado com o cérebro, tinha se soltado do cérebro, e estava seco e murcho, como um pêssego murcho. Aí ele fechou a minha cabeça, eu fui para UTI, parece, para poder convalescer, recuperar, fortalecer. Em poucos dias eu já estava com o lado esquerdo totalmente normal. E eu estou aqui sem nenhuma sequela. Diga glória a Deus. Além do milagre do câncer secar, aconteceu um outro milagre paralelo. É porque o câncer tinha comido já parte do cérebro dele. E cérebro é uma coisa que se você perder uma pedaço do cérebro, não volta mais. Neurônio morre, não volta mais. Por isso que ele perdeu o movimento. Mas naqueles dias seguintes, nasceu de volta a parte do cérebro que tinha sido comido pelo câncer. Esse é o Deus do impossível que você veio buscar aqui nessa noite. Aí eu pergunto: o Deus que fez esse milagre não pode fazer o milagre que você está buscando aqui? Pode ou não pode? Então vamos ficar em pé mais uma vez para lermos aqui um texto da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1. Posso experimentar aquele teu microfone lá? Que você estava usando? Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse aqui? Vamos ver aqui. Parece que ele estava melhor. Vamos lá. Oi. Qual está melhor? Esse aqui está melhor. Graças a Deus. Só baixando um pouquinho então. Pode baixar um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 1. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você vai deixar a Bíblia aberta após se sentar nesse livro, porque nós vamos ler alguns versículos aqui dentro, através dos quais Deus vai falar com você. Amém, glória a Deus. Esses versículos nada mais ou menos é do que a palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai deixar sua Bíblia aberta e nós vamos fazer algumas leituras aqui. Então diz assim o versículo 8, 1 Samuel capítulo 1. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana,
por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Leamos mais uma vez. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes e por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Podeis tomar os vossos lugares, por gentileza. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma leitura bíblica que nos fala de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a história de Ana, a mulher que não podia ter filhos. E se há alguém que já sofreu nas histórias bíblicas, se há alguém que já foi zombado nas histórias bíblicas, essa a mulher, e esse alguém foi Ana. Ana foi uma mulher que no seu tempo viveu uma cultura que ensinava e que pregava e que entendia que uma mulher daquela sociedade que não pudesse gerar filhos, ou seja, uma mulher estéril, era considerada uma mulher amaldiçoada, era considerada uma mulher maldita. Sendo assim, ninguém queria andar com ela, estar com ela, ter um relacionamento de amizade com ela. Essa era a história e a vida que Ana vivia. Para complicar mais a situação dela, seu marido Eucana, esse que fala com ela aqui nesse texto, tinha uma segunda esposa, conforme o costume daquela época, chamada Penina, e essa, diz a Bíblia, podia ter filhos e gerou filhos. E por essa razão ela passou a humilhar Ana dentro da sua própria casa. Então, uma mulher que já era humilhada na rua, na sociedade, ninguém queria ser amiga dela, ninguém queria conversar com ela, ninguém queria ter uma amizade com ela, então já era humilhada na rua. Quando ela passava, as mulheres olhavam para ela, cochichavam e diziam: ali vai a mulher de Eucana, que é amaldiçoada, que está debaixo de uma maldição. E quando ela se aproximava das pessoas, as pessoas se distanciavam dela, fugiam dela, não queriam a companhia dela. Para piorar a situação dela, dentro da casa dela, ela tinha ali uma concorrente que zombava dela a todo instante, a todo momento, e a humilhava porque ela não podia gerar filhos. E essa situação de angústia e de tristeza foi gerando uma profunda depressão na vida dessa mulher. Essa depressão ela pode ser percebida no texto bíblico quando Eucana, seu marido, tentando consolá-la, tentando trazer uma palavra de conforto, tentando até valorizá-la e levar a ela o entendimento que o fato dela não poder gerar filho não significa que ela fosse por ele menosprezada, tivesse menos valor diante dele. E ele percebeu a situação em que ela se encontrava, ou seja, a profunda depressão, pelas palavras que ele diz para ela. Ele se aproxima dela, versículo 8, dizendo assim: Ana, por que você chora? Sintoma de uma depressão. Normalmente uma pessoa que está em depressão por algum problema, por alguma razão, ela passa a ser uma pessoa chorosa, uma pessoa que sempre está chorando, principalmente as mulheres. Os homens não têm essa característica de chorar, o homem tem vergonha de chorar, mas a mulher ela já é mais sensível. Então se percebe a depressão na vida de uma mulher quando ela começa a chorar, e ele percebeu isso dentro da sua casa, que ela chorava muito. Versículo 8: e porque não comes, é um outro sintoma de depressão. Ela já não se alimentava, não tinha apetite, não tinha fome, e logicamente esta situação de que não se alimentava, chorava, e ele disse: porque está triste o teu coração? Porque agora a tristeza começou a transparecer no seu rosto, no seu semblante. Ele passou a compreender a situação e a depressão em que a sua mulher estava mergulhada, e ele tentou então trazer uma palavra de consolo, e a palavra de consolo é: por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele queria dizer: eu sei, eu já entendi a razão da tua tristeza, você já não se alimenta, você está mal, o teu coração está mal. Ele percebeu que a mulher já tinha emagrecido, logicamente, diante de um quadro desse que a Bíblia apresenta. Essa mulher já não se alimentava, essa mulher já chorava todo o tempo, essa mulher estava mal, essa mulher já não comia, logicamente também não dormia, e essa mulher estava definhando dia a dia, a ponto dele perceber e olhar para ela com carinho e dizer assim: eu preciso ajudar a minha mulher, eu preciso trazer uma palavra de consolo para ela. E como é que eu vou
vou fazer isso? Eu vou falar para ela que ainda que ela não possa ter filhos, ela precisa lembrar que eu posso ser melhor do que 10 filhos para ela. Ou seja, o carinho que 10 filhos dariam para ela, eu dou para ela. O amor que 10 filhos dariam para ela, eu posso dar mais ainda. O carinho, o valor, a atenção, eu posso dar mais ainda. Portanto, queridos, ele tentou consolar sua esposa. Mas existem momentos aqui na terra em que as palavras de um ser humano não conseguem consolar você. Existem momentos na terra que a palavra da melhor amiga, ou do melhor amigo, ou do pai, ou da mãe, ou do filho, ou da filha, não conseguem consolar o seu coração. E quem sabe você já viveu, esteja vivendo uma situação dessa. Mas se você está vivendo ou já viveu, eu quero lembrar para você que aquilo que as palavras de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma amiga, de um conhecido não pode fazer para resolver a sua depressão, a sua tristeza, existe um Deus dos impossíveis que pode trazer consolo no teu coração. E quando a presença dele chega na vida de um homem, de uma mulher, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Diga para quem está do teu lado: a presença de Deus na tua vida faz a tristeza saltar de alegria. E Josafá disse algo importante, ele ensinou algo importante, que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando ele traz essa palavra para ela, eu creio que ela pensou, as palavras dele não puderam me consolar, mas eu vou procurar quem pode me consolar. Essa mulher, diante do quadro de depressão em que ela se encontrava, ela poderia fazer como muitas pessoas fazem. Diante de um problema insolúvel, de um problema que não tem solução, de uma depressão profunda, muitas pessoas, às vezes, pastor, têm muito dinheiro, muitas riquezas, mas entram num quadro de depressão que a palavra de um amigo não resolve, não consola, do pai, da mãe, do filho, da própria esposa. Sabe o que eles fazem? Pulam da janela do prédio e tiram a sua própria vida, porque eles querem dar um cabo naquele problema, naquela situação, naquela tristeza, naquela angústia. Um dos homens mais ricos do Brasil, há poucos anos atrás, estava ele era o 8º homem mais rico do Brasil, morava onde? Aqui em Balneário Camboriú, dono de uma construtora muito grande chamada Embraed, sobrinho de um pastor amigo meu chamado Dinho. E esse homem, ele, num determinado dia, numa determinada madrugada, diante de vivendo no meio de uma prosperidade que talvez nesta terra, com certeza, nós nunca viveremos e experimentaremos, pastor. Quem sabe a riqueza que aquele homem viveu, nós só vamos conhecer maior ainda lá no céu. Mas esse homem tinha tudo que o dinheiro pode comprar, pastor Félix. Ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas ele não tinha a alegria que você tem dentro da sua casa com a tua esposa e com os teus filhos. Ele não tinha alegria que você, irmão, que só tinha 60 centavos para dar oferta, experimenta na presença de Deus. Ele não tinha isso, porque você só tinha 60 centavos, cheio de dívida para pagar, mas não passou pela sua mente tirar a sua própria vida. Não é verdade? Está sempre na igreja louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Mas esse homem, com tudo que o dinheiro pode comprar, dono de uma das maiores construtoras de Balneário Camboriú, chamada Embraed, numa determinada madrugada, pegou a sua arma e deu um tiro no próprio peito. Família já estava destruída, lar destruído, estava com uma namorada, uma menina de 18 anos, lá numa cobertura, num apartamento de alto padrão, de alto luxo. A moça que estava tomando banho, escutou o estampido da arma, correu até a sala, ele estava agonizando. O espírito da morte estava levando ele embora. Mas eu dou glórias a Deus porque Ana não pensou em tirar a sua própria vida. Quem pode dar glória a Deus porque Ana não se suicidou? Eu dou glória a Deus porque Ana não fez como muitas pessoas que numa situação dessa busca refúgio no álcool, busca refúgio nas drogas, busca refúgio na cocaína. Eu já conheci pessoas
de alto nível, afundados na cocaína, e perderam tudo por causa da cocaína, por causa da depressão da alma, da angústia da alma. Conheci um engenheiro eletrônico que fazia projetos para colocar rádios e televisões no ar, mas não pôde mais trabalhar, perdeu o carro, perdeu a esposa, perdeu o apartamento, perdeu casa, perdeu os filhos, perdeu tudo, por causa do vício da cocaína. E eu dou glória a Deus porque Ana não buscou em nenhum tipo de droga de álcool na sua época a solução para o problema dela. E quantas são as pessoas que nos nossos dias, quando estão diante de um problema, de uma angústia, de uma situação de abandono, que o marido arrumou outra, foi embora com outra, abandonou ela tem um problema de esterilidade como ela tinha, ou outro problema qualquer, e ela procura buscar no Pai de Santo, na Mãe de Santo, a solução para o problema. Quantas pessoas que vão e pagam rios de dinheiro para Pai de Santo e Mãe de Santo resolver o problema e estão se enchendo cada vez mais de legiões de demônios que vieram matar, roubar e destruir. Mas existe um Deus maior do que os deuses do Pai de Santo. Em 1992 eu estava com o pastor Reuel Bernardino e eu havia pregado na congregação de Rio Pequeno, no congresso da mocidade. Jesus batizou dezenas de pessoas com o Espírito Santo durante sexta, sábado e domingo à noite. E quando terminou domingo à noite, nós pegamos um carro, isso foi em 1992, e fomos lá para a Avenida Atlântida, e ela não era como é hoje, asfaltada, tinha duas vias, você podia ir e voltar, naquela época era diferente, não tinha asfalto, era paralelepípedo. E nós fomos até uma altura onde o Marambaia não tinha aquela estrada da Rainha que hoje sobe, desce pelo morro, ali terminava a Avenida Atlântida. E ele, com um carro daqueles antigos, para aquela época era moderno, o Del Rey, nós fomos até o local e paramos comentando o culto do congresso de como Jesus tinha feito e batizado com o Espírito Santo. E quando nós estávamos conversando, de repente nós olhamos assim, não tinha a iluminação que tem hoje, nós vimos aquele vulto que vinha vindo assim, caminhando na areia da praia. Vimos que eram duas pessoas. Quando chegou mais perto, a gente observou que tinha uma terceira pessoa. Dois a gente conseguiu identificar que estava de branco. A terceira a gente não tinha identificado. Quando chegou perto, a pessoa estava de preto. E a gente viu que eram 3 pessoas. E de repente eles estenderam uma toalha assim na areia e colocaram umas velas e acenderam ali e colocaram mais algumas coisas que assim meio que de longe não dava para ver. Daqui o carro que eu estou vendo com a luz acesa ali. E eu disse, Raul, tens alguma fita? Naquela época era fita cassete, para colocar aí no toca-fita do carro? Ele disse, tem aí no porta-luva, pega um aí. Eu abri o porta-luva, era fita para todo lado. Eu peguei justamente a fita que não era de mim, e eu queria um dinheiro. Eu preguei a fita que era o pastor Paul Yong-Shu da Coreia pregando, e o pastor Bernard Jones traduzindo, e a mensagem era, em meu nome expulsarão demônios. Colocamos no carro, colocamos no alto, colocamos no missionário e abrimos as portas do carro para o som ir lá. Não demorou muito. Pastor Paul Yong-Shu pregando em inglês, pastor Bernard Jones traduzindo. Pastor Paul Yong-Shu, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul, na cidade de Seul. E ele dizia, meu nome expulsarão demônios. Quando a gente está falando, o que acontece? Era um casal, o Pai de Santo veio até onde nós estávamos na nossa direção. E chegou muito educado e deu boa noite, nós demos boa noite. E a mensagem, comendo no couro de Satanás, em meu nome expulsarão demônios. Ele disse, eu vim fazer um pedido para vocês. Digo, meu amigo, você pode baixar o volume bem baixinho disso que vocês estão colocando aí, porque nós estamos fazendo um trabalho para uma filha de santo, só que o nosso orixá, ele está vindo até uma altura, e ele não desce para a gente incorporar por causa dessa fita que está aí. E nós dissemos assim, olha amigo, aqui é um local público, e você pode adorar o seu Deus ali, e a gente pode adorar o nosso Deus aqui. Agora, se o teu Deus não desceu ali, o nosso já desceu aqui. Aí começamos a falar em línguas. O homem voltou, enrolou toda aquela toalha, os apetrechos, botaram o peixe, chegaram o braço, foi embora, a obra do diabo foi destruída, a macumbaria caiu por terra, e o nome de Jesus Cristo Nazareno foi glorificado. E eu dou glória a Deus que Ana não procurou ajuda no pai de santo daquela época, no mago daquela época, no feiticeiro daquela época.
E eu dou glória a Deus mais ainda pelos passos que Ana deu para alcançar o impossível da parte de Deus. Me ajude a pregar, irmão. Olhe para quem está do teu lado e diga: a partir de agora, o Espírito Santo, por meio da Santa Palavra, vai te ensinar os passos que você deve dar para alcançar o impossível da parte de Deus. Primeiro passo que Ana deu, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro passo que Ana deu, versículo 9. Qual é o primeiro passo, pregador? O primeiro passo é que Ana foi ao templo de Buda. Foi no templo de Hare Krishna queimar incenso, também não. Foi no templo espírita de Allan Kardec receber um passe da médium, também não. O primeiro passo que Ana deu para alcançar o milagre de Deus, ela foi ao templo de Jeová dos Exércitos. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Não era o templo de Buda, não era o templo espírita erigido e construído por Chico Xavier. Era o templo do Senhor, o templo que, quando foi inaugurado, pastor, por Salomão, diz a Bíblia lá em 1 Crônicas, parece versículo 14, que a glória de Deus desceu naquele lugar. E a Bíblia diz, pastor Félix, que foi tão intensa a manifestação da glória do Deus vivo, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé para ministrar. Eles não conseguiam se manter em pé, eles caíam como bêbados diante da presença de Deus. Eu quero dizer e quero parafrasear, dizendo que aqui neste lugar, que foi erigido como sendo a casa do Deus vivo, Deus já consagrou este lugar para a presença dele. Quando você chega nesse lugar, não tem demônio, tranca-rua, chucaveira, que possa ficar em pé diante da presença do Deus vivo que está nesse lugar. E eu estou profetizando que todo demônio de doença, enfermidade, depressão, quando você entrou neste lugar, todo demônio de miséria, desemprego e doença, ele já caiu por terra por causa da nuvem, porque a glória de Deus encheu esta casa. Sente a presença de Deus aqui. Entenda que a glória de Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, querido. Quando você aqui se enche desta glória, desse poder, dessa unção, pode ter certeza, não te surpreende se você buscar um enchimento, um transbordamento do poder de Deus, que você vai começar a caminhar aqui pelas ruas do portal, e você vai passar por alguém vai cair, o demônio caiu por terra, está na vida daquela pessoa, e o nome de Jesus Cristo será glorificado na tua vida. Primeiro passo, Ana foi ao templo, porque no templo tem cura, porque no templo tem libertação, porque no templo tem salvação, porque Deus fala nesse templo, porque a glória de Deus se manifesta através do templo. A Bíblia diz que quando Jesus entra no templo lá em Jerusalém e ele expulsa os ladrões, os salteadores que estavam ali explorando a fé daquele povo que vinha de lugares distantes da Índia, da China, para adorar o nome de Deus em Jerusalém, e eles se aproveitavam da inocência desse povo e vendiam os animais 4, 5, 6, 10 vezes a mais do que o valor devido. Quando faziam câmbio da moeda para a moeda de outras nações para que eles pudessem comprar, também eles eram enganados no câmbio, os cambistas estavam ali. E aí Jesus entra para fazer uma limpeza, e quando Jesus entra para fazer a limpeza, a Bíblia diz que ele pega um chicote e começa a correr todo mundo com o chicote na mão, e ele vai virando as mesas. Quando ele vira as mesas, ele faz uma limpeza no templo, e diz a Bíblia que quando houve aquela limpeza no templo, os coxos e os cegos que estavam do lado de fora disseram: agora sim é templo, agora sim nós temos templo, vamos entrar no templo. E
e entraram no templo. E a Bíblia diz que Jesus os curou a todos, porque a sua cura está no templo. A sua resposta está no templo. A libertação e a salvação da sua família está no templo. A libertação e salvação do teu filho, da tua filha, do teu marido, do teu esposo está no templo. Se você quer salvação para a sua família, libertação para o seu filho que está no crack, a libertação está aqui no templo, na casa de Deus, no lugar onde ele habita e a sua presença está. Então, glória a Deus. Primeiro passo foi no templo. Está chovendo, irmão? Diz, está chovendo, mas eu preciso ir no templo. Aleluia! Está muito calor? Tá. Mas a minha solução está lá no templo. Eu estou hoje meio cabisbaixo, meio triste, mas eu preciso ir no templo. Porque na sua casa ele se chegará a vós. Você dá um passo, Deus dá 100, 10, 20, 30, 50, 1000 passos na tua direção. Aleluia! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Futebol não está lá no estádio do Palmeiras, no estádio do Corinthians, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, lá no Maracanã no Rio de Janeiro. Não, a tua solução está no endereço aonde você congrega, porque é ali que Deus marcou o encontro contigo. Diga glória a Deus. Agora, se lá no campo de futebol alguém grita e nada acontece, aqui diz a Bíblia, o grito de 1000 fugirão. É 1000 demônios que vai bater em retirada. Aleluia! 40 pessoas gritam gol no Maracanã. Os demônios riem da cara de cada um. Agora, um crente dá glória a Deus aqui, ou 40 crentes dá glória a Deus aqui, é 40.000 demônios que batem em retirada. Diga comigo, Ana. Foi o tempo. Eu dou glória a Deus porque o primeiro passo você está dando. Você está aqui na casa de Deus. Diga assim para a tua irmã do teu lado, irmão: comigo o diabo não se alegrou hoje. Porque eu não fiquei em casa assistindo o Fantástico. Então, hoje é domingo, né? Domingo, né? Hoje é sexta, né? Não é domingo. Fantástico é domingo. Mas tem gente. Mas tem gente que no domingo fica em casa assistindo Fantástico. Mas glória a Deus, porque Fantástico é o que Deus faz aqui no tempo. Outros não querem Fantástico, ficam assistindo Domingo Espetacular na Record. Mas espetacular é o que Deus faz aqui no tempo, na vida daquele que crê. Diga glória a Deus. Ana foi ao primeiro passo. Segundo passo, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, preste atenção, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela fez o quê? Ela chorou, orou. Primeiro ela orou. A bênção vem resultado da oração. Glória a Deus. Amém. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se conhecer, se arrepender, se desviar dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Jeremias 33:3 ou 3:33, o que diz a Bíblia? Clame a mim e eu responder-te-ei e te anunciarei coisas pequenas, médias, coisas grandes que ainda tu não sabes. Glória a Deus. Aleluia. Vale a pena orar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que diz a palavra Isaías aqui? O que diz Isaías? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está a 1 milhão de quilômetros. Enquanto está perto. Preste atenção. A presença de Deus está mais perto de você do que o oxigênio que está entrando dentro dos teus pulmões agora. Há poder na oração. Diga comigo, há poder na oração. Na
ouvido o pastor Harold Roberts, que já partiu para a glória. Ele diz que na Segunda Guerra Mundial, testemunho lá dos americanos, um submarino, aquela nave que anda debaixo do mar, do oceano, teve um problema. E esse submarino, por causa desse problema, ficou lá nas profundezas. E não havia quem resolvesse aquele problema, não tinha como resolver. E o oxigênio tem tempo limitado. Quando viram que não tinha como mecanicamente resolver, o comandante daquela nave, daquele submarino, reuniu todos no compartimento, havia 33 lá. E ele fez uma pergunta, ele disse assim: olha, a gente já chegou à conclusão, nós chegamos à conclusão que de forma mecânica não tem como resolver. Eu quero fazer uma pergunta: alguém aqui conhece a Deus? Alguém aqui sabe orar? Porque agora é só um milagre, só uma resposta de oração para conseguir nos tirar daqui e nos livrar da morte. Alguém aqui sabe orar? Ninguém dizia nada. Até que um moço, um marujo daqueles, um marinheiro daqueles, se apresentou dizendo: Senhor, levantou a mão, eu não sei orar, mas a minha mãe sabe orar. E por muitas vezes que eu cheguei de madrugada, ela estava de joelhos dobrados, orando e dizendo: Senhor, salva o meu filho. Não deixe o meu filho morrer sem salvação. Não deixe o meu filho morrer sem te aceitar. A minha mãe sabe orar. Então, o Deus da minha mãe, ele disse que ela é um Deus de misericórdia. E eu não conheço o Deus da minha mãe, mas eu ouvi várias vezes ela orando. Então, se nós dobrarmos os nossos joelhos e pedir para o Deus da minha mãe falar com ela lá onde ela estiver, eu creio que o Deus da minha mãe, porque ela disse que o Deus dela fala com ela. Ela disse que o Deus dela dá visão para ela. Se Deus dela fala com ela e conversa com ela, como ela já disse que Deus falou com ela, Deus vai falar com ela e vai perguntar o que está acontecendo. E aí não tinha tempo para discutir. Dobraram os joelhos e começaram a orar assim: Deus da mãe do fulano, dá o nome dele lá, fala com ela agora, onde ela estiver, para que ela ore por nós, porque nós vamos morrer aqui sem oxigênio. Era madrugada nos Estados Unidos e o Espírito Santo acordou a serva de Deus. Quando acordou a serva de Deus, deu para ela uma visão, e nesta visão ela enxergou o filho e 33 junto com ele no fundo do oceano, dentro do submarino, e o oxigênio acabando. E ela levantou as mãos e: Deus, o meu filho está lá dentro daquele submarino e o oxigênio está acabando. E tu tem promessa na vida dele, e tu me acordou e me mostrou o que está acontecendo com ele. É porque tu tem projeto e plano. Então entra com a tua ação agora, resolve essa situação, ó Deus, o porquê eles estão lá naquela situação. Diz a Bíblia, diz o pastor David Robertson no seu testemunho, que aquela peça que não estava funcionando começou a funcionar. Começou a funcionar do nada. Sabe, você está com o ventilador ligado lá e a ESP parada. Aí você faz uma oração, a ESP. Eles submergiram, né? Veio para a superfície. E eles foram até um porto, aportaram lá. Quando aportaram lá, pastor David Robson, andando no seminário, andando no poder em São Paulo. Quando aportaram, o rapaz lá, o Arujo, pegou o telefone lá e ligou para ela. Quando ele atendeu o telefone, ele disse: Mãe, ela disse: Não precisa dizer nada, meu filho. Nem precisa contar nada, porque eu já sei o que aconteceu. Deus me acordou na madrugada e mostrou você e toda a tripulação com você morrendo no fundo do oceano. Ele disse: É isso mesmo, mãe. E os 33 estão aqui em volta de mim, para mim eu falar com a senhora, e eles querem saber o que é que eles podem fazer para ser salvo. Aí ela começou a pregar, o moço transmitia e 33 aceitaram a Jesus como Salvador. O poder da intercessão. Esse é o lugar quando você ora, Deus manda anjo na tua casa. Quando você ora, Deus manda anjo em encontro do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Deus manda anjo lá. Há um movimento no mundo espiritual quando você ora. E muitas vezes o diabo quer desanimar você na oração, dizendo que não, que Deus não está ouvindo, que tem muita gente na face do planeta para Deus te ouvir. Querido, nosso Deus, Ele é um
supercomputador de sabedoria, inteligência e conhecimento que a nossa mente humana jamais vai compreender. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Você precisa entender, queridos, a grandeza do teu Deus. Sabe, muitas vezes a gente não para pensar na grandeza de Deus. Eu gosto muito de ver documentário do cosmos, onde a gente descobre que existem trilhões de galáxias que ainda não foram descobertas, fora as trilhões que já foram. E cada galáxia dessas tem trilhões de planetas e sóis, estrelas anã, anã vermelha, anã branca, estrela de nêutron. Tem estrela grandes que são 1.700 vezes maior do que o nosso Sol. E uma vez eu ouvi um padre pregar quando eu era católico, ele devia ter uns 7 anos de idade, e eu acho que ele falou a verdade. Sabe o que o padre disse? O padre Orestes. Ele disse, numa missa de manhã, e ele disse: Deus brinca com as estrelas como uma criança brinca com tampinhas de garrafa. Naquela hora Deus usou a boca do padre para semear essa semente no meu coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Será que esse Deus que sustenta tudo isso não pode resolver o teu problema, que para você e para a medicina e para os homens é impossível? Diga glória a Deus. Segundo passo, diga Ana orou. Primeiro passo, foi ao templo. Segundo passo, em direção ao milagre, orou. Terceiro passo, versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E foi feito aqui um compromisso com Deus. Terceiro passo para alcançar o milagre: fazer um compromisso com Deus. Diga comigo assim: Deus é muito bom, mas Deus não é trouxa. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Nós estamos vivendo hoje um evangelho descompromissado. As pessoas pegam o evangelho descompromissado no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. O evangelho que Deus te dá, Deus está falando, eu estou vendo agora, mas não chama a pessoa para um compromisso. E a pessoa que está ouvindo aquilo, ela pensa assim: mas Deus está me falando tudo isso. E ela diz: é você mesmo que está assistindo aí agora. E a pessoa bebendo, fumando, se drogando, cocaína. E a pessoa diz assim: mas Deus está falando tudo isso para mim. Mas eu estou assim. Então, esse negócio que esses pregadores aí, tipo pastor Félix, tipo pastor Zé Isidoro, fala que tem que deixar o pecado, senão vai brincar. Isso não é bem assim não, porque a profeta está me dizendo que é comigo mesmo que Deus está falando, que tem promessa, que Ele vai me dar uma empresa, que Ele vai me tirar desse lamaçal, que Ele vai fazer, vai me dar os céus. Meu Deus, misericórdia. E as pessoas que estão indo para igrejas, que estão pregando o evangelho descompromissadas. E são igrejas, queridos, que juntam 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, mas não tem compromisso com Deus. Tem igrejas aqui na cidade de Itajaí, tá? E tu vê assim uma multidão de gente. Saiu dali, já vai para cervejada. Já vai para o bar, já bebe cerveja, já bebe, está tudo bem, está tudo certo. Chega na casa desses cristãos, é música do Roberto Carlos, é música de funk, é música do sertanejo, é música daquela que infelizmente morreu e a gente tem uma ideia para onde foi, né? Porque se afastou dos caminhos do Senhor. Evangelho descompromissado. E a Bíblia não quer uma igreja, Deus não quer uma igreja descompromissada. Deus quer a igreja com compromisso. Se é para estar do lado de cá, igual anda do lado de lá, continue do lado de lá. Porque está escrito: oxalá tu fosses frio. Vai para a tua balada, vai para a tua noitada, seja frio. Eita Deus! Deus até tem um pouco. Meu Deus! Ou tu fores quente, oxalá tu fores quente. Oh, Jesus! Mas tu não é morno, tu não é barro nem tijolo. Meu Deus! Tu é um eutico, tu está sentado na janela. Meu Deus! Aleluia! Aqui está a janela.
O Eutico estava lá na janela. Me esqueci que estava sentado. Vamos transformar isso aqui numa janela. Amém? Ligou na terra, ligou no céu. Isso aqui é uma janela. Amém? Está ligado? É uma janela. Lá está o Eutico sentado na janela. Eu vou perguntar para você. A janela fica do lado de fora? Do lado de fora ou do lado de dentro? Onde é que fica a janela? Hã? Dos dois lados. Ela fica no meio. Crente da janela é crente que está no meio. Está no meio não é uma coisa e nem a outra. Está no meio não é quente e não é frio. Está no meio é morno. E ele fala assim, porque tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Você consegue entender isso? Essa exigência de Deus. Você não pode estar no meio. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você vive como a palavra de Deus, no padrão bíblico, ou você vive no padrão do mundo. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, e não vos conformeis. Não entra na forma, não entre na forma, não se conforme, conformar, entrar na forma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O padrão de santidade está sendo deixado de lado no evangelho descompromissado que alguém está vivendo e alguém está pregando. Eu já vi casais crentes, tá? Eu vi, não falar, eu vi, aceitando namorado, nem hoje não é, vim dormir com a filha dentro da própria casa. Meu Deus! Sabe o que é isso? Evangelho descomprometido com Deus e com a santidade. Aí eu fui questionar a pessoa, mas se eu não deixar, aí ela vai lá para a rua, vai lá não sei para onde, vai lá para o hotel, não sei para onde, então a gente deixa. Se você está trazendo a maldição para a sua vida, então não difere isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga comigo assim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus o quer? Deus o quer o quê? Compromisso com Ele. Assim mesmo, Jesus. Compromisso com a santidade. Compromisso com a palavra. Adultério ainda leva para o inferno. Fornicação ainda leva para o inferno. Meu Deus. Quem é adultério? Adultério, pessoas que têm compromisso e andam com uma terceira pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher. O que é adultério? O que é fornicação? Fornicação, dois solteiros vivendo um relacionamento como se fossem casados. É fornicação. Esses dias um correu da igreja lá porque ele queria assumir o púlpito da igreja, uma vez passando o homem estava namorando, vivendo com a namorada e queria assumir o púlpito. A situação não pode ser essa, mas se vocês vão casar, o que vão fazer? Não, ainda não sei, eu estou ainda para decidir. Como assim para decidir, Graça? Toma vergonha na cara. Hã? Desse jeito. Então, querido, Deus o quer o quê? Compromisso. Glória a Deus. Deus ama o pecador, ama. Deus ama. Mas em pecado ele não entra no céu. O amor de Deus é revelado ao pecador, E para o pecador entrar no céu, como é que faz? É fácil. Aceita Jesus como Salvador. Jesus diz assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz. Isso é sofrimento, é renunciar. Eita, Jesus. Tome cada dia a sua cruz e segue-me. Diga glória a Deus. Aí, não, pastor, é que eu sou muito fraco. A minha carne é muito fraca. Você vai dar essa explicação para alguém que foi ter provado assim, ou você nega Jesus agora, lá na era medieval, ou você vai ser queimado dessa fogueira agora. Mas eu sou muito fraco, é por isso que eu caio nesse pecado. Você vai ter que dar explicação para aqueles cristãos que disseram para eles: ou você nega Jesus agora, ou você vai ser cerrado ao meio, você vai ser decapitado. Está vendo os leões lá com fome? Faz uma semana que não come. Nega Jesus agora, ou vai ser jogado lá. O que é mais difícil? O que é mais difícil? Enfrentar um leão, uma guilhotina, uma fogueira, ser cerrado ao meio, ou deixar de cumprir o desejo da tua carne? O que é mais difícil? Eu acho que é muito mais difícil, irmão, enfrentar a fogueira. Não é verdade? Diga glória a Deus por isso. Diga compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Olha para o teu irmão de novo e diz assim: Deus é muito bom.
Mas não é trouxa? Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Diga glória a Deus. E esse compromisso, só para o Espírito Santo me leva ainda para dar uma finalizaçãozinha aqui, para não ficar a noite inteira. Esse compromisso é até naquilo que você vê na internet. É até aquilo que os teus olhos vê na internet. Compromisso com Deus tem coisa que você não aceita. Tem vídeo que você não aceita. Isso não, isso aqui é coisa de Satanás. Então, está repreendido em nome de Jesus. Já vem na TV, filme que você assiste. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga comigo, Deus só tem compromisso. Compromisso com Ele. Vamos para mais um passo. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. E sucedendo que, perseverando. O outro passo é a perseverança. Você pode começar muito bem em tal tempo, orando, fazendo voto com Deus, mas se não perseverar, perdeu todo aquele tempo que foi do tempo que orou, que fez voto, que fez tudo, perdeu tudo, porque na vossa paciência, disse Jesus, possuí as vossas almas. Perseverar em oração é bater, bater, bater e bater e bater e bater e bater e bater até se abrir. É buscar, buscar e buscar até achar. É pedir, pedir, pedir e pedir. E pedir um mês, e pedir 2, e pedir um ano, e pedir 3, e pedir 10 anos, até receber. Porque aquele que pede se abre, aquele que pede recebe, e aquele que procura encontra. Ou Jesus mentiu? Jesus mentiu? Então você tem que perseverar na presença do nosso Deus. Diga glória a Deus. Olha que teu irmão aí, está ouvindo aí, crente? Tem que perseverar. As pessoas, irmão, querem a coisa da noite para o dia. A impaciência, a ansiedade de crentes acaba impedindo ele de receber o milagre. Ele quer hoje, quer que Deus faz amanhã. Sabe quanto tempo os crentes, os hebreus, ficaram orando lá como escravos? 435 anos orando, até Deus mandar Moisés. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Misericórdia, irmão, não vou viver tudo isso. Claro que Deus sabe que você não vai viver tudo isso. Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas você tem que perseverar na presença de Deus, porque o milagre vai acontecer. Perseverar significa resistir. E Tiago escreveu dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga comigo, perseverar. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, se você não perseverar, não haverá o milagre. E diz a Bíblia que quando ela estava orando e perseverando na oração, a dor do coração dela era tão forte, a pressão sobre ela, da depressão, da angústia, da situação, daquele impossível na frente dela, porque a medicina não tinha solução para ela, não existia tratamento in vitro, não existia tratamento de inseminação artificial como tem hoje, dentro dessa tecnologia moderna que se pega um óvulo e se pega um esperma masculino e se injeta, os médicos fazem isso, e aí pode gerar um ser humano. Não tinha isso lá. Para ela não tinha solução. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aquilo ela gerou uma angústia e uma tristeza que ela não saía som da boca dela. O sacerdote olhava e ela só mexia os lábios. Sabe o que o sacerdote pensou? Essa mulher está embriagada, veio para cá bêbada. Veio para cá, na casa de Deus, e foi lá, o pastor dela, ao invés de compreender, entender o que estava acontecendo, mas ele não é Deus, ele é ser humano,
Ele chegou lá e exortou ela: mulher, veio para cá embriagada, vai curar esse embriaguez em outro lugar. Se fosse algum crente hoje assim, que pastor grosso, eu vou subir dessa igreja, nunca mais eu vou voltar nessa igreja. Mas ela tinha algo que se chamava humildade. Diga para quem está do teu lado: Aleluia. os humildes serão exaltados. Porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta será abatido. E ela se humilhou diante do homem de Deus. Porque a bênção só poderia chegar nela através do homem de Deus. E sabe o que ela disse? Versículo de número 14 em diante. E Eli disse: até quando estarás tu embriagada? Paga-me o teu vinho. Porém ela respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porque tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não me tenhas, pois, por serva de Belial, porque da multidão dos meus problemas e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Falado para quem? Para o teu Deus que te ouve. Às vezes você fala para alguém no Facebook, você fala no WhatsApp, fica 2 horas falando, contando problema, dificuldade da sua casa, lavando roupa suja no WhatsApp. Fala para a vizinha, da esquerda, da direita, vai na casa lá da conhecida, mas não dobra os joelhos para falar com aquele que pode resolver o teu problema. Ela disse: eu não fui na casa de ninguém. Diga glória a Deus. E disse ela, olha a humildade, versículo 18: ache a tua serva, olha só, a tua serva, graça aos teus olhos. Assim, olha o que ele diz, versículo 17: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que tu fizeste. Onde é que tudo isso aqui aconteceu? Dentro do tempo. Diga glória a Deus. Versículo 18: e diz: relaxa a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher, olha a transformação que Deus fez, olha a transformação. Assim a mulher foi pelo seu caminho, pegou o rumo de casa, e comeu. Ela já não comia mais, agora a fome voltou. Se a fome voltou, é porque a depressão foi embora. Assim a mulher foi para o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, porque diante da presença de Deus até a tristeza salta de alegria. A alegria de Deus entrou na vida daquela mulher. Diga glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: é desse jeito que vai acontecer na tua vida. Diga glória a Deus. Versículo 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o resultado, pastor? O resultado é que 1 ano depois, né? Lá estava ela, com o impossível, para apresentar o sacerdote e dizer: o impossível se tornou possível. Diga comigo: e na vida de Ana, o impossível se tornou possível. Diga: o meu Deus fez na vida de Ana o impossível se tornar possível. E assim fará também. Bate no peito, na minha vida. Olha para o teu irmão e aponta: na tua vida. Quem veio buscar o impossível de Deus vai continuar.